Queridos, a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Boa noite a todos. Queridos, vamos continuar cultuando ao nosso Deus, buscando a face dEle, para que a nossa vida se conforme cada vez mais à vontade dEle. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo de número 10. Nós temos estudado esse texto aqui numa sequência. Vamos ao verso 16. Depois vamos abrir em 2 Coríntios. Primeiro aqui, capítulo 10, verso 16. Jesus dizendo: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, verso 8, queridos. Veja a atitude do apóstolo Paulo diante dos desafios da vida, né? Verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Até aqui, Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, fala conosco nessa noite, que o Senhor possa estar nos ensinando os princípios da palavra para enfrentar cada desafio da vida com toda a força da fé, em todo o poder do Evangelho em nós. Que o Senhor nos conduza, abençoe esta noite diante de Ti, que o Senhor esteja falando aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o primeiro trecho que nós lemos de Mateus 10, onde Jesus diz, né, queridos, que neste mundo nós estamos indo como ovelhas no meio de lobos, que já mostra que estamos numa situação de perigo, que o mundo é um lugar perigoso, é um lugar cheio de adversidades. Não adianta a gente se iludir, somos ovelhas no meio de lobos. Mas, apesar disso, Jesus diz, olha, se você for viver como uma ovelha neste mundo, você vai ser devorado, você vai ser tragado. Então, não é porque o nosso caráter, o nosso comportamento e a nossa forma de pensar tem que ser mansa, tem que ser de mansidão, tem que ser como de uma ovelha, tem que ser de uma simplicidade de pomba, que a gente vai andar de forma sem vigilância, sem estar alertas em relação aos perigos que há na vida. É por isso que Jesus diz, portanto, por favor, tenham cuidado, tenham astúcia, sejam prudentes como as serpentes. Porque se forem andar neste mundo sem uma determinada cautela, um determinado cuidado, vocês serão tragados. Então, Jesus já deixa isso bem claro. Hoje eu quero tratar sobre um mal, querido, que é um pouco mais sutil e extremamente destruidor, extremamente paralisante, extremamente que rouba a sua energia e a sua vida. Do que eu estou falando, queridos? Veja só, o que nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 4. O apóstolo Paulo diz, de todos os lados, de todas as formas, em todo o tempo nós somos pressionados, nós somos atacados, nós ficamos perplexos, é muita coisa acontecendo contra nós. Entretanto, o que o apóstolo Paulo diz? Nós não nos desanimamos, nós não nos entregamos às pressões, não nos entregamos ao desespero. Não, pelo contrário, a gente caminha, continua em frente, continua prosseguindo. Veja, os cristãos do primeiro século, queridos, tinham todas as justificativas para desanimarem, para desistirem, para abandonarem tudo, porque era muita dificuldade. Era muita perseguição, mas eles não se entregavam ao que é o tema da mensagem de hoje. Eles não se entregavam à vitimização. Eles não se deixavam abalar, não deixavam com que pressões externas, ataques externos, a maldade de fora, fizesse com que eles desanimassem e desistissem do que eles queriam para a vida deles. E a grande pergunta que eu tenho para você é, você vai desistir diante das pressões externas? Você vai se entregar à vitimização? Veja, o que é a vitimização, a auto-vitimização? Quando a pessoa acredita, quando a pessoa crê que ela tem pouco valor ou que ninguém percebe o valor dela. É algo que ela tem isso dentro dela. Ela se entrega ao coitadismo. Ela começa com, ai de mim, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? E ela se entrega a ter pena de si própria.
Ela começa a se enfraquecer, ela começa a ter um comportamento de pomba, de ovelha, a baixar a cabeça diante das tempestades da vida e dizer, ai de mim, ó pobre de mim. E fica gemendo a vida em vez de desfrutá-la. Então, veja, muitas pessoas têm essa autoimagem muito baixa, queridos. As pessoas, elas se autodepreciam. Elas se julgam diferentes, se julgam menores, se julgam inferiores, se julgam menos bonita, menos interessante que as outras. Ela começa a ter um olhar ruim sobre ela própria, um olhar autodepreciativo, um julgamento negativo acerca de si própria. Ela vai se desvalorizando ela mesma. Ela se auto-enfraquece, ela se auto-sabota pela forma que ela se enxerga. Ela se sente, não, eu sou menor, eu sou mais fraco, eu não consigo. Quando um anjo aparece a Gideão, lá em Juízes capítulo 6, e o anjo fala para Gideão, varão valoroso de Deus. Qual que é a resposta? Imagina um anjo falando isso para você. Qual que é a resposta de Gideão? Eu sou o mais fraco da minha família, e a minha família é a menor de Israel. Então, ele, em vez de, é isso mesmo, eu sou uma pessoa valorosa, eu sou uma pessoa forte, eu quero ser uma pessoa corajosa, não. A pessoa, às vezes, numa ânsia de humildade, ela se deprecia e se auto-enfraquece para a vida. Eu não consigo, eu sou fraco, eu sou menor. Esse concurso, eu já desisti, eu não consigo. Esse negócio eu não vou conseguir, essa proposta de trabalho eu vou perder. Ela mesma desiste da vida. Eu acho que é Cecília Meirelles que disse que eu nem sempre venci, mas todas as vezes que eu desisti, eu perdi. Então, não se autodeprecie. Não tenha essa imagem baixa de você mesmo. O povo de Israel, quando chega diante da terra prometida, haviam saído do Egito, diante de um comando poderoso de Deus, libertando-os, atravessam um deserto perigoso, chega diante da terra prometida, vem o relatório, realmente a terra é conforme Deus disse. A terra mana leite e mel, é uma terra frutífera, é uma terra próspera. Só que, diante de chegar no momento tão esperado, de chegar à terra prometida, um lugar onde eles iam viver livremente, eles celebram, eles comemoram? Não. O que eles dizem? Nós somos como gafanhotos diante das pessoas desse lugar. Nós vamos ser derrotados. O que é melhor fazer? Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para a escravidão. O certo, nós nascemos para ser escravos, nós nascemos para ser mandados, nós não temos condições, nós somos fracos. Eles mesmos se auto-sabotando. E é o que muita gente faz, a pessoa mesmo se diminui diante das tempestades da vida. Isso com qualquer pessoa é o fim, queridos. Qualquer pessoa. Você pode pegar em qualquer aspecto da vida. Você pode pegar Gisele Bündchen, por exemplo, que é uma modelo famosa internacionalmente. Se ela começar a se autodepreciar, se achar feia, começar a se entregar em insegurança, ela mesma, aos poucos, com essa baixa estima, começar a ficar uma pessoa lamurienta, complexada, ela vai se enfeiando e ela não vai conseguir mais contrato algum. Por quê? Porque se entrega à insegurança. Diferente de uma pessoa confiante, de uma pessoa alegre, de uma pessoa disposta, de uma pessoa proativa. Se a pessoa mesmo dizer, diante de um embate da vida, que Jesus diz, vocês estão indo como ovelhas diante de lobos. Imagine só, a ovelha diante de um lobo e ela chega já com cabeça baixa, dizendo, eu não consigo, eu não sou capaz. É o fim, né? Não tem a menor chance. Então, esse é o grande problema que perturba. Muitas pessoas perdem anos da vida, perdem oportunidades, perdem o potencial que elas têm, porque elas se depreciam. Elas se auto-vitimizam. E elas, por diversas razões, se entregam, por exemplo, ao passado. Traumas que teve na infância, palavras proferidas a ela, olha, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir, e fica remoendo aquele passado, em vez de superar o passado, aquele passado arrasta para baixo. E aí a pessoa culpa a família, culpa o passado, culpa a sociedade, culpa o diabo, culpa 1001 pessoas,
e, com isso, se justifica no fracasso e continua lá, prostrada no chão, enquanto os lobos a devoram. A vitimização se torna o álibi dela, o pretexto dela para continuar com a vida derrotada. E não é para ser assim, né? Quer dizer, o Evangelho não quer que você viva assim, não quer que você fique exalando essa negatividade ainda mais acerca de você mesmo. É o que o apóstolo Paulo chama em Romanos, a pessoa se entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável, e ela se torna doente de si mesma. E quais são as consequências, queridos, dessa entrega, dessa desistência, dessa pessoa que fica se vitimizando, em vez de lutar, em vez de encarar a vida, em vez de ir adiante? Bom, as consequências são muitas, né? Para os relacionamentos. Bom, adoece o ambiente, né, queridos, com negatividade, com mau humor, porque essa pessoa não tem como ser alegre. Se torna uma pessoa pesada, vira um fardo mesmo conviver ao lado de uma pessoa que só murmura, que só reclama, ai de mim, coitado de mim, está acontecendo isso comigo de novo. E é uma pessoa que, em vez de botar para frente todo mundo e a si própria, ela fica pesada. E ela começa a cobrar de todo mundo, porque como ela se sente vítima do mundo, se sente uma injustiçada, sente que tudo que é de ruim acontece com ela, ela começa a cobrar de todo mundo. E isso, é claro, prejudica os relacionamentos, prejudica tudo. Nos sentimentos, as consequências são várias também, porque essa pessoa tende a se tornar uma invejosa. Já que ela está reclamando da vida, que tudo de ruim acontece com ela, ela começa a ter inveja dos outros. Esse sentimento de inferioridade produz na pessoa inveja. Ah, eu queria tanto ser como tal pessoa, como aquele outro. E, além da inveja, ela começa a ter o que é chamado de ódio fraco. Existe o ódio quando você odeia uma pessoa e quer que o mal aconteça com ela. Mas existe um ódio mais leve, chamado ódio fraco, que é quando a pessoa que começa a odiar a vida, começa a odiar a humanidade, porque ela acha que o viver é um sofrer. Não, a vida é um eterno sofrer. E ela começa a ter essa raiva da vida, essa murmuração da vida. Não, a vida para mim é um sofrer. E ela, não lidando com o passado, com o que já foi dito com ela, nessa vitimização, uma palavra dita, olha, você não vai conseguir, você não vai vencer. A pessoa ouve aquilo, não, tá bom. Mas o auto-vitimado, aquele que se sente vítima, etc., ele eterniza isso. Ele fica naquilo, é mesmo, eu não consigo, o que aquela pessoa disse está certo. E ela eterniza esse sofrimento. Eterniza essa palavra e o trauma que às vezes ela teve, uma dor do passado, em vez de ela superar, ela não deixa aquilo cicatrizar e fica remoendo o passado, não permite se esquecer daquele passado, e aquilo continua perturbando a vida dela. Veja, queridos, um conceito que eu aprendi, que eu achei muito interessante, é a diferença entre dor e sofrimento. Dor e sofrimento são duas coisas diferentes, são coisas distintas. E é importante você aprender isso. A dor é aquele impacto, aquilo que você realmente, literalmente sofreu. Uma perda, um trauma, uma dor, uma doença. Você teve aquela dor, ponto. O sofrimento é o que você vai interpretar daquilo. Aquilo que você vai arrastar, às vezes, por meses ou anos a fio, pensando sobre aquela dor que teve um começo e fim, acabou ali, mas você fica sofrendo aquilo por muito tempo. E o vitimado pega uma dor e a sofre por meses e anos a fio, se arrastando na vida por causa de uma dor que já passou. Então, a dor é uma coisa, o sofrimento é algo subjetivo, e você tem o controle de dizer, chega. E essa autopiedade, essa autovitimização tem uma coisa que ama isso. A depressão ama a autovitimização. Se a pessoa se entrega à autovitimização e ficar pensando, ai de mim, coitado de mim, isso só acontece comigo, eu nunca vou dar certo, a depressão está às portas. Porque ela está se entregando a uma disposição mental depressiva e vai cair nesse buraco. Quais são as consequências para a vida, para o trabalho, para o futuro? A pessoa que se entrega a isso, bom, ela se inviabiliza para a vida, né, queridos? Porque a pessoa se sente tão derrotada que é difícil que qualquer coisa dê certo. A pessoa já está tão para baixo que a tendência é que realmente ela vá para baixo. Se ela se acha uma derrotada,
ela mesma vai se fazer ser uma derrotada, com certeza. Então, ela acaba se tornando aquilo que ela pensa de si própria. Se a pessoa se acha horrorosa, ela vai se tornar horrorosa. Se a pessoa se acha uma derrotada, ela vai se tornar uma derrotada, porque é isso que ela está pensando a respeito de si mesma, e ela vai materializar isso externamente. O seu exterior corresponde ao que no interior você está produzindo. E essa pessoa não vai a lugar nenhum, né, queridos? Sempre culpando isso, culpando aquilo, se fazendo de vítima. E aí, todo obstáculo, todo desafio, toda luta, todo obstáculo parece intransponível. Cada dificuldade que vem, ela multiplica por 10, por 100, por 1000. Uma coisa que realmente é difícil, um problema que às vezes é desafiador, e realmente é, não estou aqui para diminuir um problema que às vezes você tem, e que eu tenho, todos nós temos problemas. A questão não é menosprezar o problema. A questão é não aumentar o problema, que já é difícil. O vitimado, ele pega um problema que já é difícil e multiplica por 1000. E aí, como é que ele vai conseguir? Porque ele mesmo se enfraquece, ele mesmo vem com medo. A coragem que ele precisava para vencer, ele joga fora e se curva diante do problema e se entrega ao medo. E aí não vai a lugar nenhum. Ele pega todo o copo d'água e transforma ele numa tempestade. Pega qualquer acontecimento da vida, uma discussão num relacionamento, uma dificuldade financeira, qualquer acontecimento e transforma aquilo num drama, numa questão apocalíptica, em algo devastador. Quando às vezes é um problema que, sim, é difícil, mas vamos resolver. Dá para ser tratado, às vezes vai levar um mês, às vezes vai levar 6 meses, às vezes vai levar 1 ano para resolver, mas dá para resolver. Mas não, a pessoa interioriza, introjeta que é o fim, que a vida acabou, que é o pior problema do mundo. E, queridos, não é. Me desculpe, mas não é. Tem pessoas passando por dificuldades 1000 vezes pior que a sua. Eu sei que a gente, quando acontece com a gente, é duro. Só a gente sabe o que a gente vive. Mas tem pessoas sofrendo muito mais do que qualquer um de nós aqui. E a gente precisa levantar a cabeça. Porque abaixar a cabeça não vai contribuir para resolver o problema. Você se vitimizar e culpar a X ou a Y não vai ajudar. Pelo contrário, vai piorar. Então, você tem que pegar o problema, pode dizer que ele é difícil, pode dizer que ele é grande, mas só não abaixa a cabeça, só não se curve. Fala, vamos, como o apóstolo Paulo diz, estamos perplexos, estamos até assustados, mas desanimar não. Desanimar não. Não conte comigo para desanimar, para desistir, para ser derrotado. Pode vir que eu vou enfrentar. Essa é a nossa atitude, porque senão, meu amigo, nem Deus te ajuda. Se você desiste, como é que Deus vai te ajudar? Nem Deus ajuda a pessoa que desiste. E até o diabo acha bom, fala, não, esse aí eu nem preciso tratar, porque esse aí já desistiu. Então, a gente não pode desistir, não pode se entregar à autovitimização. Então, qual que é a solução, queridos? Para ir essa forma, essa disposição mental reprovável, depressiva, às vezes de pomba diante de uma luta, diante de uma guerra. Primeira coisa é você se enxergar, né? Não, eu não posso ter essa atitude. Porque se eu tiver essa atitude, eu vou ser derrotado na vida e minha vida não vai para frente. Então, a primeira coisa é você se enxergar e falar, eu não posso me entregar a isso. Pessoas já passaram por problemas muito piores e venceram. Então, eu tenho condições em Deus e com a ajuda dele de enfrentar isso e vencer. Você olha para frente pela fé e fala, eu vou superar isso e vou vencer. O trajeto, às vezes, é duro, mas eu vou chegar do outro lado. Então, tenha essa confiança e essa força de enfrentar. E primeiro, queridos, não se autodeprecie. Não se coloque para baixo. Um dos princípios do Evangelho é, ame ao próximo como a ti mesmo. Veja só. Não é só, ame ao próximo muito, ame ao próximo demais. Não, é como a ti mesmo. Então, o Evangelho já parte, antes de você amar o próximo, já parte de um passo anterior, que é o quê? Você amar a si mesmo. Se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? Se você não se gosta, se você se pensa mal e você convive com você mesmo, como é que você vai conseguir ter forças para amar o outro? Então, a primeira coisa é você se amar. É você olhar para você mesmo com carinho, com amor e não se depreciar.
Se você não se amar, vai tudo por água abaixo, queridos. Porque que força você vai ter de vencer na vida se você não se ama? Se você se amar, você vai ver um desafio. Não, eu preciso cuidar de mim, eu preciso enfrentar isso, eu preciso vencer. Agora, se você não se ama, realmente, você se entrega e deixa ser pisado. Deixa ser derrotado, deixa ser esmagado pela vida. Agora, se você se ama, não. Ninguém vai me esmagar. Eu não vou viver como um derrotado. Eu vou levantar a cabeça e vou encarar isso. E você enfrenta a vida de uma forma positiva, de uma forma alegre, de uma forma confiante, e aí você vai se fortalecendo, tendo a disposição mental não reprovável, pelo contrário, que te dá força. E pare de se comparar com os outros, queridos. Não se compare com os outros. Muitas pessoas, elas se inferiorizam por não ser a melhor. Eu não sou o mais lindo ou a mais linda, eu não sou o melhor em tal área. Tudo bem, você não precisa ser o melhor. Faça o seu melhor, faça com empenho e pronto, não precisa se comparar com ninguém. O capitalismo tem essa coisa, você tem que ser o melhor do universo inteiro. E essa utopia, que, é claro, muitas vezes motiva a pessoa, mas também derruba. Porque a pessoa vê algo como muito difícil de ser alcançado. Como é que eu vou ser a pessoa mais bela, mais bem-sucedida, mais forte, mais sábia? Não, você não precisa se comparar. Faça o seu melhor e vá adiante. Sabendo, queridos, que todos temos dificuldades, todos temos problemas. Às vezes você se acha o mais X. Eu tenho a maior dificuldade do mundo. Olha, cada um tem sua dificuldade aqui, queridos. Cada um tem uma cruz para carregar. Cada um tem um problema que parece intransponível. Todos nós são problemas diferentes. Cada um tem uma luta para ser lutada, para ser enfrentada. E simplesmente vá adiante sem se depreciar. Ame a si mesmo, porque Deus te ama e Deus não te trocaria por ninguém. A forma que você foi feito, você tem condições de enfrentar a vida. E não precisa que as pessoas gostem de você, que todo mundo goste de você. Não, dê valor a você. Se uma pessoa gostar de você, amém. Se não gostar, você está bem consigo mesmo. Você não precisa da validação de todo mundo. Se gostar de você, tudo bem. Se não quiser, amém. Eu estou muito bem comigo. Então, nós precisamos corrigir o nosso pensamento, queridos. A forma que a gente enxerga ao mundo. Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: irmãos, por favor, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se for uma coisa boa, pense. Se for uma coisa ruim, que te deprecie, que te deixe depressivo, que te infelicita, que te faça perder a coragem, não pense nisso. Pense em coisas boas a respeito de você, pense em formas de se estimular a ter coragem, a dar forças para você. Nisso você pensa. Naquilo que te deixa para baixo, você não pensa. Então, você precisa ser o capitão da sua vida. Você precisa controlar os seus pensamentos para ser pensamentos que contribuam para a tua vida. Porque se você cultivar, que é o que o auto-vitimado faz, cultiva pensamentos que só te deixam para baixo, você vai para baixo. Então, você tem que cultivar na sua mente pensamentos que te fortaleçam, que te ajudem. Por exemplo, alguns pensamentos adoecidos que vêm na mente das pessoas. A pessoa se entrega a um pensamento de ficar para baixo. Ai de mim, eu sou fraco, eu não consigo, isso não é para mim. E, queridos, não queira que as pessoas concordem com isso. Porque as pessoas ao redor falam para você. Não pense nisso, fique firme, vá em frente, tenha coragem. E muitas vezes a gente quer fazer as pessoas desistir de nos estimular, mas não, é você que tem que desistir de se colocar para baixo. Outro pensamento adoecido. Tenham compaixão de mim, eu sou assim, eu não estou indo adiante, é porque eu não consigo. Não. O que Jesus disse lá para o paralítico? Levanta, toma o teu leito. Você tem que levantar, queridos, você tem que erguer a cabeça. Não fique pedindo ao mundo, olha, tenham compaixão de mim. Não. É levanta, toma teu leito e anda. Você tem que prosseguir. Não é para ficar prostrado diante da vida. Se tiver gente para te ajudar, que bom. Se não tiver ninguém para te ajudar, ninguém,
não faz mal. Você é responsável por você mesmo. Você tem um Deus que te ajuda e vai adiante. Porque se você se levantar, Ele vai te dar força para caminhar. Você tem um ajudador, você tem um Deus que pode te ajudar. Não fique dependendo de ajudas de outros, não. Um outro pensamento adoecido, por que isso aconteceu comigo? Por quê? Porque aconteceu com você e acontece com outros de outras formas, acontece com todo mundo. Jesus disse, queridos, e para mim é um pensamento libertador, neste mundo tereis aflições. Então, você não precisa nem perguntar por que comigo, Jesus já disse, vai acontecer com uma pessoa de uma forma, com outro de outra, e vai acontecendo no mundo. Porque o mundo que nós estamos é um mundo que não é o perfeito que Deus queria. Então, no mundo tereis aflições, ponto. É aí que termina a frase de Jesus? Não. Ele diz, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, essa é a atitude que Jesus quer que tenhamos. Você tem aflições, e não fale isso para Deus como se isso fosse uma novidade. Jesus, eu tenho aflições. Jesus fala, mas isso eu já te disse lá atrás. Eu sei disso, já sabia disso, e Ele sabe disso. Quem precisa saber não é Deus ser informado da sua aflição. Quem precisa saber alguma coisa somos nós, que precisamos saber do que Ele disse. Tenha bom ânimo. Se diante dessa situação você for enfrentar sem um bom ânimo, é muito mais difícil do que enfrentar com um bom ânimo. Não se entregue à depressividade, não se entregue à sua autodepreciação, ao seu coitadismo. Não, vou ter bom ânimo. Eu vou passar pela vida encarando com confiança e desfrutando a vida o máximo que eu puder. Essas dificuldades vão limitar um pouco, talvez, o que eu posso desfrutar da vida. Mas o que eu posso desfrutar da vida, eu vou desfrutar com toda a intensidade. O que Deus tem para mim, eu quero. O que por causa de problemas eu não vou ter condições de viver, não tem problema. A vida é muito larga, queridos, a vida é muito abrangente, tem muita coisa para viver e para desfrutar. E isso eu vou viver e eu vou desfrutar. E nunca diga, queridos, isso é muito importante também, nunca diga, eu sou tal coisa. Uma coisa ruim, não. Você pode dizer, olha, eu estou passando por este momento, mas não eu sou. Por exemplo, você não fala, eu sou depressivo. Meu irmão, se você falar isso, acabou para você. Eu sou depressivo. Se você falar isso, meu irmão, complicou. Porque aquilo que você é, como é que a pessoa vai arrancar de você o que você é? É muito difícil. Já é uma situação já presa. Não, você tem que falar, eu estou, se for o caso, eu estou depressivo. Porque é um estado, é algo passageiro. Um estado você tira, estados passam. Eu estou infeliz, é algo passageiro. Agora, o que você é? Eu sou o filho de Deus, eu sou amado, eu sou grato pela vida que eu tenho, eu sou grato pelo que Jesus fez na cruz, eu sou grato pela vida eterna, eu sou grato porque eu sou eu sou grato, eu sou feliz e eu sou amado. Isso é o que você tem que ser. Estados passam, passam. Ser é uma condição, faz parte do caráter, da sua escolha. O que você escolhe ser, o que você decide é a sua fé. Agora, estados tem a ver com emoções, com sentimentos. Passam. Se você põe um rótulo, eu sou isso, aí você se transforma naquilo. Agora, se você fala, não, eu sou uma pessoa amada por Deus, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa feliz, e eu quero a vida, porque Deus me deu a vida. Amém. Se Ele me deu a vida, eu concordo com Ele. Deus, você está certo. A vida não é para ser sofrida, é para ser vivida e gratamente diante de Deus. Agora, recebemos às vezes palavras, né, queridos? Palavras de pessoas que nos machucam. E nós, diante disso, nós não podemos aceitar. Davi, quando foi encarar Golias, um gigante, uma parede de músculos, e Davi, um ruivozinho, ainda no final da adolescência, baixinho, pequenininho, fraco. E Golias começou a rir de Davi, quando Davi se aproximou dele. Começou a rir. Quem é que vai me enfrentar? Eu estou esperando um guerreiro para lutar comigo, e vem esse baixinho, vem esse pirralho, vem esse fracote, esse cachorro me enfrentar.
Se Davi, queridos, tivesse dado atenção a essas palavras, ele começaria a chorar ali mesmo. Ele começaria a tremer de medo, ele perderia a batalha ali mesmo. Mas não é assim que a gente tem que encarar a vida, não. Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida, quem quiser transformar a vida dela linda para todo mundo, vai morrer. Agora, quem morrer para essas depreciações, para esses ataques, esse sim alcança a vida. As pessoas livres, queridos, são aquelas que morrem para essas, porque as acusações que as pessoas fazem. Não se entregue, não seja escravo do que as pessoas dizem a seu respeito. Veja só, queridos, olha como isso é interessante. Muitos relacionamentos, aí eu falo de relacionamentos conjugais, marido e mulher, eles começam a se degradar e começam a chegar a um momento crítico por causa de ofensas impensadas, veja só, ofensas impensadas somadas a muita justiça própria, muita vitimização. Aquela pessoa que dá muito valor a uma ofensa. Não, ela feriu a minha dignidade, ou ele atacou algo importante para mim. Veja, quem é casado sabe que, às vezes, uma pessoa diz algo de cabeça quente, de forma impensada. Diz assim, numa explosão. A pessoa passou por um dia ruim, ou estava doente, ou estava de TPM, qualquer coisa, e soltou uma frase ali, muito agressiva, muito forte, muito ofensiva, e o outro recebe aquilo, e isso pode mudar um casamento inteiro. Por quê? Porque se a pessoa for muito auto-vitimada e recebe, muito melindrosa, e recebe aquela agressão, e internaliza aquilo, e fica pensando naquilo, acabou, queridos, acabou. Então, a gente precisa ter a sabedoria, sair da auto-vitimização e começar a pensar, peraí, a pessoa não tinha essa intenção, não era realmente o que ela pensa. Não, foi um momento, foi numa explosão, foi numa ira. Não é isso que ela pensa. E as pessoas não, elas se martirizam com aquilo, ficam remoendo aquilo. E no meio de uma briga, do casal fala, que erro que eu cometi ter me casado com você. Ah, para quê? Acabou, queridos. O outro internaliza aquilo, ele se arrependeu, é assim que ele pensa de mim, e o outro nunca mais esquece. E fica remoendo, e vai se tornando cada vez mais frio, vai se tornando cada vez pior para o outro. Vai se envenenando por causa de uma palavrinha, que às vezes para o outro foi só uma explosão. Ela não queria dizer, a pessoa não queria dizer aquilo, mas num ato de ira impensada, mas o outro não, fica remoendo aquilo. E aí chega o começo do fim de um relacionamento, por causa de uma besteira. É claro, e eu prego aqui constantemente sobre isso, como é grave ofensas, como é grave xingamentos, como é grave esse tipo de comportamento. Mas também tem o outro lado tem que ter maturidade de não ficar se vitimizando e também, por causa de uma falha do outro, permitir que uma família se destrua por causa de uma palavra. Não, queridos, uma palavra, pelo amor de Deus, não jogue fora a sua família. Tem coisa mais importante do que a sua dignidade. Primeiro, que a sua dignidade não foi ferida assim porque não foi algo intencional. A pessoa realmente não queria aquilo, não pensa aquilo. Então, não fique se martirizando por causa disso. Outra questão importante, queridos, a pessoa auto-vitimada, ela transfere as soluções da vida para Jesus. Ainda mais quando a pessoa é muito fervorosa, muito cristã, ela fala, esse problema que eu tenho, estou esperando Jesus resolver. Eu creio nele, eu oro a ele, eu espero nele, Jesus vai resolver. Olha, queridos, Jesus vai te ajudar. Mas não transfira a responsabilidade disso só para Jesus, enquanto você fica deitado na rede. Não. Você tem que fazer a sua parte, você tem que lutar, você tem que ir adiante. Não fique esperando só que a solução caia do céu. Ele vai te ajudar à medida que você caminha, à medida que você vai adiante. E aí, ele te dá força para isso. Então, diante da vida, queridos, diante dos lobos que aparecerem, em vez de se auto-vitimizar, você tem que reagir. Em vez de abaixar a cabeça, você tem que levantar e falar, eu vou encarar isso. Porque, veja, Elias, quando Israel chegou no momento de tal nível de idolatria que abandonaram a Deus, e Elias começou a se auto-vitimizar e falar, olha Deus, está tudo perdido, todos te abandonaram, eu estou sozinho. O que Deus falou para Elias? Elias, levanta.
Chega com esse chororô. Vamos parar por aqui? Vamos parar por aqui? Olha, existe mais de 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Se levanta, vamos em frente. Você não está sozinho. Primeiro, porque eu estou contigo. E segundo, porque há outras pessoas que também te querem bem. Moisés, diante do Mar Vermelho. Veja só, veja como o ser humano é. Moisés já havia vencido, derrotado o Egito. O maior império da terra estava em ruínas, pelo poder de Deus. 10 pragas haviam vindo pelo poder de Deus para libertar aqueles senhores feudais que massacravam o povo de Israel sob escravidão. E aí Moisés chega diante do Mar Vermelho. Veja, um homem que havia feito tantos milagres, que Deus já havia sido mostrado. O que Moisés fala? Esse aqui é mais um desafio, vamos passar. Não. Começou o chororô de novo. Ah, Deus, por que o Senhor nos tirou do Egito? A gente estava lá, agora o mar está aqui na frente, o exército de Faraó está atrás. Ó vida, ó céus, o que nós faremos? Qual foi a resposta de Deus? Moisés, por que clamais a mim? Por que você está orando? Não, ordene ao povo que marche. É para marchar. É para marchar. Tenha fé, eu já mostrei para você o poder que eu tenho, já mostrei que a minha parte eu garanto. Agora faça a tua, vá adiante. Então a gente tem que enfrentar, queridos. A gente tem que lutar. Você vai ter problemas ao longo da sua vida. Jesus já disse, você vai ter aflições. A nossa atitude é ter um bom ânimo. Eu tenho Deus, vou superar isso e vou vencer isso. Agora, em relação ao passado, queridos, isso que nós comentamos. Muitas pessoas pegam algo que ocorreu no passado, um trauma, uma dificuldade, uma luta, e fica remoendo aquilo e passando aquilo a vida toda. Veja, muitas coisas que a gente recebe, muitas pessoas recebem dos pais, influências ruins, coisas que prejudicam a sua criação. Um psicólogo tem muito esse tratamento, de você ver o que você recebeu dos pais. Mas você recebeu dos pais, agora a bola está contigo. Você recebeu uma influência negativa, um exemplo ruim, mas a bola agora está contigo. A responsabilidade agora é sua. Você não adianta você ficar culpando a herança que você teve. Eu sou assim porque meu pai, ou porque minha mãe me ensinou assim, porque a minha casa era assim, minha casa era desajustada, e você vai ficar assim a vida toda? Vai contribuir o quê você ficar se justificando? Não. Deus não quer que você fique preso a esse passado. Você vai ser vítima da sua criação para sempre. Ah, eu fui criado assim, por isso que eu me tornei assim. Tudo bem, já sabemos porque você está assim. E agora, como é que você vai viver o restante da vida? Assim? Não. Você se tornou assim, mas vai continuar assim? Não. Pelo amor de Deus, não. Por você mesmo, não. O apóstolo Paulo diz, quem está em Cristo tem a chance de começar uma nova vida. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas têm que passar, queridos. Agora, se você recebeu uma péssima criação, agora você tem a oportunidade aqui, pela palavra, aprendendo nos cultos, aprendendo com Deus, a ser criado por um bom pai. A ser ensinado por um bom pai. Receber uma influência positiva que te catapulte para uma vida melhor. Então, esqueça as coisas que para trás ficaram, eis que surgiram coisas novas. Abrace as novas e vá adiante aprendendo do Pai que é perfeito. E vamos deixar, queridos, o passado no passado. O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço. Quando ele diz assim, uma coisa eu faço, é o que ele está dizendo. Tem algumas coisas que eu posso falhar em fazer. Algumas coisas eu ainda estou aprendendo, outras, às vezes eu sou bom, às vezes nem tanto. Mas tem uma coisa que eu não abro mão. Uma coisa eu faço. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, eu vou e ninguém vai me deter. Eu vou adiante, fora passado, eu vou conquistar, eu vou vencer. Uma coisa eu faço. Esqueço as coisas que para trás ficaram. Esqueço o que me machucou e eu olho para as alegrias, para as recompensas, para as coisas boas, para as vitórias que estão adiante de mim. E eu quero cada uma delas. Eu não abro mão de nenhuma delas. Uma outra questão, para vencer essa vitimização, a pessoa que fica remoendo e se achando, não. É a gratidão, né, queridos? Que é uma ênfase do Evangelho. Seja uma pessoa grata.
A pessoa que se vitimiza, ela está murmurando a vida. Está murmurando quem ela é. Seja grato por quem você é. Como eu disse, Deus não te trocaria por ninguém. Deus está muito feliz em ter você. Ele quer melhorar você. Mas de você, Ele não desiste. De você, Ele não troca por ninguém. Então, seja grato. Perdoe o mundo, queridos. Veja, a gente precisa perdoar as pessoas. A gente ensina isso muito aqui. As pessoas que te feriram, perdoe. As pessoas que te machucaram. A criação que às vezes você recebeu, perdoe. Mas perdoe também o mundo. Porque o mundo é mau, a gente sabe disso. O mundo traz crises, o mundo traz obstáculos, o mundo traz acidentes. Perdoe o mundo. Perdoe tudo, queridos, e caminhe em gratidão. Sem se vitimizar, não. Grato por tudo que você tem. Agora, quanto à questão dos problemas, que eu disse, eu não quero menosprezar o problema de ninguém. Porque isso é o seu problema, e pelo contrário, o Evangelho nos ensina a ter compaixão dos outros. Mas também não aumente os seus problemas. Na casa de um amigo meu, do meu antigo trabalho, é interessante, ele botou uma placa bem grande, assim, logo na sala. A vida é dura para quem é mole. Isso é bom, né, querido, de ter em casa, porque nem se deixa, nem a você mesmo, nem a ninguém começar a reclamar, não. A vida é dura para quem é mole. Veja que, como eu disse, saiba que tem pessoas que têm obstáculos ou tiveram um obstáculo 1000 vezes piores que o seu e venceram. E não apenas venceram, mas muitos deles fizeram história no mundo e transformaram o mundo, transformaram às vezes o país inteiro onde que vivia, superando obstáculos. A gente conhece muitos exemplos. Tem um ainda vivo, Stephen Hawking, um gênio que foi acometido de uma doença degenerativa e não se deixou abater por ela e continuou trabalhando. O que ele poderia fazer? Não, aposentadoria, vou aposentar, vou ficar em casa, vou botar uma cadeirinha de balanço na frente da praia e vou ficar ali esperando a morte chegar. Isso é o que um auto-vitimado faz. Desiste da vida. Stephen Hawking continuou trabalhando, fazendo os trabalhos de pesquisa dele, e está lá produzindo. Tem aquele homem, eu esqueci o nome dele, o Henrique até trouxe um vídeo sobre ele, aquele homem que não... Foi até ensinado para as crianças, né, um livrinho dele. Qual o nome? Mickey alguma coisa. Ele não tem nenhum dos braços e nenhuma das pernas. Ele só tem o tronco e a cabeça. Que esperar de um futuro para essa pessoa que não tem braços nem tem pernas? Que não anda, que depende de todo mundo para tudo. Depende de pessoas para comer, para tomar banho, para fazer tudo. E hoje ele é casado, tem filhos, e é um palestrante internacional, um dos mais requisitados. Já falou com os presidentes do mundo todo, fala na ONU e fala ainda de Jesus. E ele diz, foi Jesus que me deu forças. Porque se eu sou assim e Jesus me ama, então eu vou em frente, eu vou viver a vida. E ele fala, minha vida tem dificuldades, mas eu dou graças a Deus, porque eu estou vivo e vou passar a eternidade com Ele. E minha vida hoje é muito boa, graças a Deus. Sua vida é mais difícil que a dele? Não. Então vamos adiante, queridos. O apóstolo Paulo, ele poderia ser um auto-vitimado. Quanta coisa aquele homem sofreu, lá em 2 Coríntios 11 ele lista. Eu 5 vezes tomei 39 açoites, publicamente sendo espancado com 39 açoites. Minha carne sendo rasgada e sangue voando na parede. 3 vezes eu fui golpeado com vara, 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu fui naufragado. 1 noite e um dia inteiro eu passei boiando no mar, sem dormir muitas vezes. Passei fome, passei sede. Ele podia se vitimizar. Ó, Deus me abandonou, Deus não me ama, ó vida, ó céus. Ele fala, não, passei por tudo isso, estou aqui de pé e vou em frente. Se tivesse que passar por tudo de novo, passaria. Vou passar por outras coisas, vou adiante. Eu tenho muita alegria, porque Deus está comigo e porque na vida tem muita coisa boa, queridos. É porque a gente fica olhando para as coisas ruins e esquece das boas. Então, teve problemas? Você teve problemas? Neste mundo tereis aflições. Vida que segue, queridos. Vida que segue. A vida continua. Vamos adiante. Você vê gente sofrendo de tudo como se não fosse muita coisa. Agora tem gente que não sofre de nada e parece que está sofrendo o pior dos mundos.
Então, veja só, queridos, você tem uma escolha a fazer. Você tem uma escolha a fazer. Você pode pegar os seus problemas, esse amontoado de problemas, que pode ser grande, problemas ou supostos problemas, que alguns é a gente que cria, né? Você pode pegar esses problemas e usar eles como justificativa para ficar paralisado. Ou pode pegar esses problemas e falar, eu vou passar por todos eles e vamos embora. Eu sou uma pessoa que vai vencer um por um deles. Um por um. Eu acho interessante, Beatles, né, das maiores bandas de todos os tempos da história, no início deles, quando eles tocavam em pequenos shows de 30, 40 pessoas, se isso, às vezes músicas ruinzinhas, vozes ruins, instrumentos que tocavam não muito bem, falhavam aqui, falhavam ali, e uma tia deles foi um dia ouvir um show deles, falou para eles, olha, não é por nada não, vão estudar, vai. Vamos parar com isso, vamos estudar. Vocês nunca vão ser nada. Vocês não vão ser nada. Nada. Vocês não têm talento para isso, não foram chamados para isso. Esqueça essa bobeirinha de adolescente. Vocês nunca vão ser nada. E quando eles ganharam o primeiro disco de ouro dos Beatles, ele levou para a tia. Está aqui. Eu venci. As suas palavras doeram, mas também nos estimularam. Porque aquele momento, às vezes, que a gente tinha tudo para desistir, ia desistir, eu lembrava da sua frase, vocês não vão ser nada. Eu falo, não vou deixar que ela vença sobre mim nessa situação. Não vou deixar esse rótulo me vencer. Então, como o apóstolo Paulo diz, de todos os lados somos pressionados. Eu sei, queridos, que vocês, de todos os lados, vocês são pressionados. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Em Filipenses 4, ele diz, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso é evangélico. Não é ser poupado de tudo. É aprender a se adaptar a toda e qualquer circunstância. E ele diz, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é passar problemas financeiros. O apóstolo Paulo sabia disso. Você, às vezes, está passando, e o apóstolo Paulo sabia. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Que segredo é esse para estar contente diante de tudo? Ele fala, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O meu segredo, o apóstolo Paulo está dizendo, tem alguém por trás de mim em quem eu creio. Tem uma força dos céus que me impulsiona. Ele me fortalece e eu vou adiante. Ele vai adiante. Então, o que a gente tem que ter diante da vida, queridos? É fé. É crer que você pode enfrentar tudo naquele que te fortalece. Você pode entregar-se aos seus sentimentos, às suas emoções, à sua depressividade. Ou pode se entregar à fé. E falar, eu creio e eu creio. Nós temos que escolher, queridos. Porque se houver autopiedade, autocomiseração, vitimização, não há fé. São duas coisas antagônicas, são duas coisas que não coexistem. Se houver autovitimização, não há fé. E se houver fé, não há autopiedade, autovitimização. Deus pode te dar a potência, o poder para vencer o que quer que seja que você esteja enfrentando. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos escolher, queridos, a fé ou a autovitimização. E poderia chamar aqui no fim dessa pregação, venham aqui à frente todos os autovitimados e vamos chorar aqui a nossa autovitimização. Não. Hoje não, pelo contrário. Hoje é questão de decidir, reagir e tomar uma decisão. Decisão de sermos pessoas corajosas, pessoas fortes, pessoas determinadas. Então, queridos, por favor, que a gente saia daqui aprendendo, não se autodeprecie, pelo contrário, se ame e se ame muito para que você consiga amar muito ao teu próximo. Não se autodeprecie. Porque se você faz isso, olha, o teu pai vai discordar de você completamente. O teu pai vai dizer, não é assim, meu filho, não é assim, minha filha. Corrija o seu pensar, só permita pensamentos que te botem para cima. Só permita pensamentos
que te levem a ter mais força. E, por favor, deixe o que o povo diz a respeito de você para lá. A sua validação e a sua força vem de Deus. Você tem o poder em Deus de vencer a tudo, queridos. Supere o passado, deixe o passado para lá, seja grato e não transforme os seus problemas em algo intransponível. Não são e não são. Pelo contrário, em Deus eles são perfeitamente vencíveis, queridos. Vamos orar? Coloque diante de Deus, queridos, agora os seus problemas, mas não numa atitude de pomba, por favor. Agora eu quero uma atitude de serpente. Vai enfrentar, porque uma serpente enfrenta leões, enfrenta o que for. Agora a pomba, logo vem um problema, ela voa. A serpente não, ela encara. Então, apresenta diante de Deus cada um daquilo que tem machucado você. E eu quero que você fale isso para Deus, pedindo ajuda a Ele, mas fale para Ele: Senhor, tem esse problema e eu não vou me curvar mais. Eu não vou me prostrar mais. Eu não vou mais abaixar a cabeça. Eu vou ser como Davi. Se vier um leão, eu enfrento. Se vier um urso, eu enfrento. Se vier Golias, eu enfrento. O que vier, eu vou enfrentar. Porque quando a gente enfrenta em Deus, o leão é derrotado, o urso é derrotado e Golias é derrotado. Senhor Jesus, queremos nos apresentar diante de Ti com cada uma das nossas dores, com cada uma das nossas aflições, não para Te informar sobre elas, porque como o Senhor diz, o Senhor as sabe antes mesmo de que a gente abra a nossa boca. O Senhor já sabe, mas pedimos ao Senhor para que nos dê o bom ânimo, que o Senhor nos ajude nessa decisão de combater o bom combate da vida, de completar a carreira, essa corrida de caminhar contigo e caminhar na vida, e guardar a fé, porque temos que combater, temos que completar a carreira e em tudo guardar a fé. Senhor Jesus, nos dá essa determinação, nos dá essa força, porque o Evangelho não é meramente ajuda com milagres, com curas, mas é também nos transformar em pessoas fortes, em pessoas com fé, em pessoas que tudo podem naquele que nos fortalece. Senhor, fortalece a cada um, para que cada um aprenda a se adaptar em toda e qualquer situação. Nós temos situações e situações diferentes e situações variadas, e cada um precisa aprender a se adaptar à vida que tem, aos conflitos que tem. Nos ajuda a adaptar e a aprender o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. E que o Senhor venha nos fortalecer essa determinação, essa coragem, principalmente em guardar-nos de pensamentos depreciativos, pensamentos depressivos, pensamentos que ficam alimentando traumas do passado. Não, Senhor. Nos ajuda a deixar o passado no passado, nos ajuda a cultivar pensamentos de força, pensamentos de coragem, porque isso fará uma diferença enorme na nossa vida. Os teus discípulos, os apóstolos, não se entregaram ao desânimo, não se entregaram à desistência, não se entregaram à lamúria. E que os teus discípulos aqui do século 21, nenhum se entregue a isso, Senhor, nenhum. Pelo contrário, seja um povo vibrante, um povo corajoso, um povo determinado para colher cada uma das vitórias que o Senhor tem para nós. Senhor, pela fé, o justo vive pela fé. E nós teremos que cada um aqui saia com a convicção das coisas que não vemos e com a certeza das coisas que esperamos. Amém, amados? Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero ver cada um de cabeça erguida para enfrentar a vida. Combater o bom combate pela fé. Amém?